Olá pessoal, tudo bem? Fico muito feliz de ter esse espaço privilegiado de conversa com vocês e hoje eu queria falar com vocês sobre um livro do Roberto da Mata chamado O que faz o Brasil Brasil. O Roberto da Mata é um antropólogo, um dos mais famosos, ele é formado em Harvard, lá nos Estados Unidos, já deu aula nos Estados Unidos, é um cara que tem uma carreira muito grande, mas infelizmente é adepto da linha antropológica do relativismo, né? A antropologia cultural, que crê que tudo é relativo, que crê que você não pode julgar a cultura de um povo. Por exemplo, você chega numa tribo indígena e vê a tribo indígena sacrificando um filho. Você não pode dizer que está errado, porque essa é a cultura daquele povo, tá? Por exemplo, você chega numa tribo indígena lá na África e você vê o rito da emasculação, que é cortar o clitóris das mulheres dessa tribo. Você não pode falar nada, porque pela antropologia cultural o sistema de valor é relativo, cada tribo tem o seu sistema de valor. Então, nesse livro do Roberto da Mata, O que faz o Brasil Brasil, ele pensa o que caracteriza o Brasil como sendo diferente das outras nações e ele conclui que o que faz o Brasil ser diferente é o fato do brasileiro ser um povo cordial. E aí você fala, realmente, né, o brasileiro é um povo muito cordial, o brasileiro é um povo que recebe bem, tem fama de ser alegre, tem fama de ser receptivo, tem fama de ser carinhoso, tem fama de ser muito agradável, tem fama de acolher bem os seus visitantes, tem fama de ser um povo galardoador, que presenteia, que festeja, um povo de fácil estabelecimento de amizade, né, um povo aberto, carinhoso e por aí vai, né? O Brasil é considerado um caldeirão cultural, né? Aquilo que os americanos chamam de melting pot, né? Como se fosse ali um caldeirão de mistura, né? De uma bacia de misturas de culturas. Só que tem um detalhe, o Roberto da Mata diz nesse livro que o brasileiro é um povo cordial, não porque ele é bonzinho, que ele é caloroso, que ele é amoroso, que ele é festivo e tal, mas também porque ele é um povo que faz as coisas pelo coração em detrimento ou em primeiro lugar do que a emoção, ou seja, a emoção fica em primeiro lugar do que a razão. E qual é o problema disso? O desdobramento disso é o seguinte, quando o brasileiro está com raiva e está com ódio, ele também expressa isso de uma maneira completamente irracional. Ele expressa isso de uma maneira extremamente violenta, ele expressa isso de um modo totalmente agressivo. Então, o brasileiro ele é cordial na hora de amar, mas ele é cordial na hora de torturar também. Você vê o que por exemplo, acontece nos morros cariocas lá, quando os traficantes lá, as torturas que eles fazem com os seus opositores. O Brasil ele é muito famoso pela cordialidade no sentido do carinho, mas é muito famoso também pela cordialidade no sentido da violência. Afinal, nós somos o país que tem o maior número de mortes violentas do mundo, 70 mil mortes por ano, mortes violentas, isso que é dado oficial, imagina os dados extraoficiais. Então, o que é interessante a gente perceber é que quando o Roberto da Mata diz que o povo brasileiro é um povo cordial, nesse livro O que faz o Brasil Brasil, você olha a capa do livro assim, você acha que o brasileiro, o que caracteriza o brasileiro é que ele é um povo carinhoso. Não é que ele é carinhoso, é que ele é mais emocional do que racional. Então o povo é mais emocional do que racional também na hora de ser violento, né? Então os crimes violentos no Brasil eles são extremamente violentos. Há um requinte de crueldade muito grande porque você pensa numa pessoa que abdicou da razão e ficou completamente irracional, dominada pelo seu instinto, né? Se a gente for pensar num paradigma psicanalítico aqui freudiano, a gente pode lembrar, né, que Freud dizia que o homem tem a sua parte consciente e a parte inconsciente. E o inconsciente é formado pelo id, o ego e o superego. O id é o isso, o ego sou eu e o superego é a consciência moral. E aí o que Freud diz é que quando a gente dorme, é a teoria que ele defende no seu primeiro livro, que é a interpretação dos sonhos. Nesse primeiro livro ele diz o seguinte, ele diz que quando nós dormimos, a nossa consciência moral ela adormece também. E aí o que acontece? Coisas que você não faria acordado, você faz dormindo. Por exemplo, você brigou com alguém e ficou com vontade de matar a pessoa. Aí no sonho você vai lá e mata. Por exemplo, você viu uma mulher na rua e desejou muito aquela mulher, mas você não vai fazer nada com ela porque isso é errado, né? É contra o que é certo. Mas no sonho você tem relações com a mulher. Então, dentro dessa teoria psicanalítica do Freud, quando você dorme, a sua racionalidade, o seu freio moral, ele adormece e o instinto, né, a animalidade, tudo aquilo que é animalesco e visceral vem à tona. Então o brasileiro é como se fosse um ser humano sem que ele abre mão do superego muito facilmente, né? Porque o brasileiro quando ele ama muito, né? Muito emocionalmente, com muito coração, mas quando ele odeia, ele também odeia assim, né?
Então é interessante a gente observar isso na política também, porque na política as pessoas são muito levadas também pela emoção, né? E a emoção é o quadro principal da histeria, porque o histérico é aquele que não... o que existe não é o que ele está vendo. Para o histérico, o que existe é o que ele fala que existe. O histérico é aquele que fala, a fala sai da boca, entra no ouvido e isso é a realidade para ele. O que ele fala que existe é aquilo que existe, não é o que ele está vendo. E aí o problema é que pelo livro Ponerologia Política do Andrew Lobachevsky, que é o psicanalista polonês, que estudou os regimes totalitários, ele disse, né, que os regimes totalitários são comandados por um psicopata, que é aquele cara frio, calculista, que vê o sofrimento alheio, mas não se compadece. E esse psicopata, ele comanda uma multidão de histéricos, que são pessoas que acreditam no discurso que ele está falando, repetem esse discurso e repetindo aquilo, acham que a realidade é aquilo única e exclusivamente. Esse é o grande problema, tá? Então, segundo o Roberto da Mata, o povo brasileiro é um povo cordial. Cordial por quê? Faz tudo com carinho, tudo com coração, mas na hora de odiar também odeia com a emoção acima da razão, perde a razão muito fácil em lugar da emoção. Então isso é um detalhe muito importante para a gente observar no povo brasileiro e saber que o povo brasileiro, infelizmente, a sua consciência moral, o seu superego, o seu freio ético, ele sai de cena muito fácil, tá? Então isso talvez seja uma das maiores características do brasileiro. Amar muito, mas odiar muito também. Colocar sempre a emoção acima da razão. E isso na política gera ponerologia. Poneros é mal em grego, ponerologia é o estudo da maldade na política, tá? Em inglês o nome do livro é Political Ponerology. Em português eles traduziram por Ponerologia, Psicopatas no Poder, tá bom? Fica essa reflexão para vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, valeu!